Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Marcos Vinícius, né? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje com uma aula de artes, né, de educação artística para a unidade de ensino Manuel Trindade, certo? Aula para o sexto ano C. Nós vamos falar hoje sobre os elementos visuais, né? Esses elementos visuais, eles incluem o quê? Eles incluem as linhas e as cores. Quais são esses elementos visuais, né? São elementos das artes visuais, né? Aqueles elementos que a gente pode ver, que a gente pode apreciar através do sentido da visão, no caso, né? Porque sem o sentido da visão, a gente não vai poder apreciar, né, esses elementos das artes visuais. Tem outros tipos de arte que a gente também pode apreciar sem que a gente use esse dom, né? O dom da visão. Por exemplo, a música, né? Que a gente não precisa ver, mas a gente consegue sentir, a gente consegue perceber através de outros sentidos. A gente pode citar como exemplo das artes visuais a pintura, o desenho, a fotografia, o cinema, né? Muito embora o cinema também a gente vai precisar da nossa audição para poder estar interagindo, porque o cinema mudo não existe mais, né? É raríssimo um filme dessa forma. As cores e as linhas são importantes elementos das artes visuais. Ora, se nós estamos trabalhando com a questão da visão, as cores elas são de fundamental importância e as linhas também, para definir o traço e o desenho, as formas, né? Então as linhas elas são fundamentais em todo esse processo. Olha, aí nós estamos vendo uma pintura que ele utilizou somente as cores, né? Ele fez a sobreposição de cores através de uma técnica específica, né? Ele pegou a tinta guache, uma pintura em guache, e ele foi fazendo pequenos pontinhos, unificando as cores até formar esse desenho aí. O ponto. O ponto, pessoal, é uma técnica que, como o próprio nome já diz, é onde você vai fazer pequenos pontos na, na tela ou na folha de caderno para poder formar o desenho. Como vocês estão vendo ao lado aí, né, tem um exemplo de como é feito uma obra de arte com essa técnica do ponto. Nós temos também as linhas, né? Nós temos diferentes tipos de linha. Vamos lá, nós temos a linha do tipo traço, a linha do tipo ponto-movimento e a junção de vários pontos bem próximos, né? Vamos ver os exemplos aí, ó. Nós temos a linha reta, que é a principal forma de linha. Nós temos a linha vertical, a linha reta horizontal, a linha reta inclinada, a linha curva, a linha quebrada e a linha ondulada. Nós temos todos esses tipos de linha aí. E a linha em espiral, certo? Nesse primeiro exemplo aí, nós temos o exemplo 1 e o exemplo 2, certo? Aqui nós temos o exemplo 3, que é a linha horizontal. Nesse exemplo aí, nós temos o exemplo 4, que é a linha inclinada. Nós temos também esse outro tipo de linha inclinada também. Aqui nós temos a linha curva no exemplo 5. No exemplo 6, nós temos a linha quebrada. No exemplo 7, nós temos a linha ondulada. E no exemplo 8, finalmente, nós temos a linha em forma de espiral. Ó, a linha reta, como o nome já diz, né, ele é um traçado reto,
sem curvas e sem mudanças de direção. A linha vertical, né? Quando o traçado é em direção abaixo, né? Em direção para baixo, né? Ou então em direção para cima, seguindo uma vértice e vice-versa, né? Ele se relaciona com a ideia de equilíbrio e estabilidade. Temos a linha horizontal. A linha horizontal é simples. Existe a linha do horizonte, né? Aquela lá que você vê o sol no horizonte. Existe aquela linha que a gente chamada de linha horizontal. Então, horizontal é aquela linha que é deitada, aquela linha que você consegue ver o horizonte, tá certo? Dá a ideia de horizonte. Aqui nós temos nessa obra de arte a junção de alguns tipos de linha, né? Nós temos ali aí a linha horizontal, a linha vertical, certo? Nós temos esses tipos de linha. Nós não temos a linha em diagonal, né? Mas nós temos aí a junção de todos esses tipos de linha. Ó, a linha reta inclinada. Nós estamos vendo aí um exemplo de uma obra de arte que foi feito com essa técnica, né? Com a técnica da linha reta com inclinações, né? Essa daí é uma tendência da arte moderna, utilizar esse tipo de linha na criação das obras. Ó, o exemplo de linha curva, né? Como vocês podem ver nesse desenho, praticamente não existe linhas retas, né? Todas as linhas elas usam essa técnica de linha curva para poder formar essa ilustração ao lado. Linha quebrada. Vamos ver o exemplo de linha quebrada. A linha quebrada ela é mais utilizada para desenhar plantas, para desenhar prédios, né, estruturas de prédios, para desenhar as estruturas de ruas, né, como vocês podem ver no exemplo ao lado. Nós temos aí a linha ondulada, né, que ela dá esse ar de espiritualidade à obra, né, como vocês podem ver, parece assim que é um sonho, né, você olhando a pintura parece que você está sonhando. Então as linhas onduladas, elas criam esse cenário, elas criam essa percepção através dessa técnica. Nós temos a linha em espiral, que é nessa pintura aí, uma pintura feita a óleo, certo? Chamada de A Noite Estrelada. Vocês podem ver como o artista trabalha muito bem essa questão de linha em espiral, a linha espiralada, certo? Utilizando uma paleta de cores, uma paleta bastante com cores bem marcantes, certo? Não chega a ser cores berrantes, mas é uma cor que dá mesmo esse ar de noite, né? Essa atmosfera noturna. Vamos trabalhar agora a questão das formas, né? Mas que formas são essas? Primeiro nós vamos trabalhar as formas geométricas e depois a gente vai ver algumas formas classificadas como orgânicas, tá bom? Vamos lá. A primeira forma geométrica é o triângulo. Depois nós temos o quadrado, depois nós temos o círculo, né? Essas daí foram alguns exemplos de formas geométricas. Nós temos também o retângulo, nós temos o trapézio, nós temos o isolango. Todas essas aí, como eu já tinha falado, são formas geométricas. Aí nós temos o pentágono, o hexágono e a elipse, certo? Tomem cuidado para vocês não confundirem o círculo com a elipse. A elipse, ela não é um círculo, ela tem um formato mais ou menos de um ovo, ela não é bem arredondada, certo? Existe uma disparidade
entre os lados de cima e de baixo em comparação com as laterais e vice-versa. Agora nós vamos ver, pessoal, as formas orgânicas. Olha, nessa pintura aí, a gente pode notar, certo? Que são formas livres, O que são essas formas livres? São formas inspiradas na natureza, nas plantas, nos animais, né? Em todos esses contornos, na questão das cores, na questão da vivacidade da linha, né? Ele tem toda essa inspiração no mundo natural. Agora nós vamos falar na questão das cores. Olha, só é possível que a gente consiga enxergar uma cor porque existe luz, né? Então, o que é fundamental para a gente enxergar alguma coisa é a luz. Sem luz, ninguém enxerga nada. A nossa visão, nós temos um aparato orgânico dos nossos olhos que consegue fazer essa captação de luz e transformar isso em imagens para o nosso cérebro. Elementos da cor, né? Nós temos aí a matiz, o brilho e a saturação. São os 3 elementos básicos da cor. O brilho, ele vai controlar a questão da luz, certo? Ele vai controlar a questão do brilho. Se é mais claro ou mais escuro. A matiz, ela vai controlar os aspectos das linhas. E a saturação, ela vai controlar a intensidade das cores. Aí nós temos 2 diferentes espectros de luz. Nós temos a cor aditiva física e do outro lado nós temos a cor subtrativa química, certo? A matiz corresponde à intensidade do espectro da cor, como eu falei, né? A matiz, ela vai controlar a intensidade da cor e a pureza. Por exemplo, nessa imagem aí, né? Que é uma matiz bem avançada. Quem mexe em computador, né? Nesses programas e aplicativos que mexem com cores e formas, sabe que lá tem uma opção de matiz, né? Para você deixar as cores mais vibrantes, né? Ou menos vibrantes também. Nessa tabela aí, nós temos a questão da saturação, certo? Quanto mais saturado, nós temos essa relação de cores, certo? Quanto mais saturado, mais escura é a cor. Classificação da cor. As cores podem ser classificadas de diferentes categorias. A classificação mais comum pode ser a seguinte. Vamos lá. Quanto à composição do disco de cores, né? Vamos passar aqui, vamos ver mais à frente. Olha, esse aí é o disco cromático, né? É um disco que você tem a questão das cores, certo? E também dos elementos e a classificação dessas cores aí. Vamos ver a classificação. Dentre essas aí, nós temos as cores primárias, que são o vermelho, o amarelo, o azul. E depois nós temos as cores secundárias. Quais são as cores secundárias? É o laranja, é o verde, é o roxo ou pérola. E depois nós temos as cores terciárias, que são o vermelho, alaranjado, o amarelo, esverdeado ou limão, o violeta ou azulado, o amarelo alaranjado ou âmbar, o azul invervescente ou turquesa, certo? E nós temos aí o vermelho arroxeado ou vinho. Professor, mas o que são? Para que essa divisão de cores aí? Olha,
Com as cores primárias, você consegue gerar as cores secundárias. Com as cores secundárias, juntando com as cores primárias, você consegue gerar as cores terciárias. É tipo quando você pega aquelas cores que vêm na tinta guache. Quando você mistura o vermelho com o amarelo, ele vai gerar uma cor, né? Quando você mistura o azul com o vermelho, você vai gerar outra cor. Você misturando as cores, vocês vão conseguir gerar as cores secundárias. E as cores secundárias, você fazendo essa mistura também, ou às vezes até misturando com as cores primárias, você vai conseguir gerar as cores terciárias, tá bom? Beleza? Aqui está mostrando, né, as cores primárias até chegar nas secundárias e depois as terciárias. Ó, nessa tabela aí está mostrando cada cor na sua devida numeração. O vermelho é o 1 até chegar à cor de número 12, tá bom? Ó, tem algumas misturas que são misturas básicas, como por exemplo, se você misturar o vermelho com o amarelo, você vai ter o quê? Você vai ter o laranja. Se você misturar o azul com o vermelho, você vai ter o roxo. Se você misturar o amarelo com o azul, você vai ter o verde. Essa daí são alguns exemplos de mistura de cores. A temperatura da cor, né? Mas professor, cor tem temperatura, né? Tem sim. Nós temos as cores quentes e as cores frias, né? Não quer dizer que você vai pegar na cor e você vai sentir, né, no tato mudança de temperatura, não. Significa a sensação visual da cor. Ó, vamos lá. Temos as cores quentes, né? Todas essas daí são cores quentes, né? São cores que tem mais brilho, né? São mais chamativas, são cores quentes. Depois nós temos as cores frias, né? São cores que tem essa relação mais escura com a luz, ó. São cores que não são tão vibrantes. Temos todas essas cores aí que são cores frias. Cores quentes. Olha, nós temos essa obra aí toda feita com cores quentes, certo? Como um exemplo, vocês podem ver que existe um movimento, você consegue sentir um movimento e a luz, né? Toda essa questão da luz vem aos nossos olhos. E as cores frias, nós temos esse exemplo aí. Não, você não consegue perceber tanto a questão da luz. É uma questão de forma, né, de contorno. As cores frias, elas trazem essa questão do contorno, do ar de paz, né? Traz esse ar de paz, certo? Geralmente essas cores, como vocês podem ver na pintura, ele traz muita questão do roxo, traz a questão do verde, do azul, certo? São cores frias. E também, além das cores quentes e das cores frias, nós temos as cores neutras, né? Que é o preto, o branco, o cinza e o marrom, certo? Essas não são nem cores quentes nem cores frias, são cores neutras. Nós temos também as cores monocromáticas. Vamos lá. Olha, essa pintura aí foi toda feita nesse estilo monocromático. Geralmente são cores que eles têm o mesmo tom praticamente na pintura inteira. É a mesma saturação. E nós temos também o estilo polocromático. Como é esse estilo polocromático? São composições orgânicas de cores com uma enorme variedade de cores,
tonalidades e níveis de saturação. Como vocês podem ver, a pintura ela é extremamente vibrante por essa variedade de cores, né, que é, como o nome já diz, poli, né, significa muitos, né? Então ele é policromático, são vários. Significado da cor, né? Assim como possui múltiplas aplicações, a cor também pode assumir múltiplos significados, variando de pintura para pintura, de obra para obra, de localização geográfica, né, de ocasiões. Isso aí, a cor vai ter o seu significado em cada momento, em cada lugar. Nós temos as cores magenta, vermelho, vermelho alaranjado e laranja, né? Como principais. Aí tá mostrando da onde foi que veio, né? Como são feitas essas cores aí. Se vocês quiserem parar o vídeo e ler direitinho, parar e observar. Não vou explicar tanto, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, vai ficar ruim para vocês assistirem. Ó, nós temos também essas cores aqui, né? E também as principais diferenças entre elas. E quais são os sentimentos que elas trazem, tá bom? Ó, vou citar um exemplo aqui do amarelo esverdejado. Ele é cítrico, ele traz a limpeza, o frescor, a atenção, a alegria, né? Então as cores elas têm esse poder de trazer sentimentos também. O verde ele vai trazer a questão da natureza, da primavera, da felicidade. Se vocês quiserem parar o vídeo também para ler cada uma, para saber que sentimento as cores trazem, vocês podem estar parando também. E aqui nós temos algumas cores aí também, certo? Como o azul violeta, entre outros. Certo. Aqui também nós temos alguns significados. Por exemplo, o preto, ele significa doença, destruição, poder, modernidade, né? Tem vários significados que as cores significam em determinadas pinturas. O branco significa pureza, acho que isso aí é universal, né? Pessoal, a nossa aula está acabando por aqui. Aqui foram as referências que eu utilizei para fazer esse slide, tá bom? Aqui também tem a tabela de imagens, se vocês quiserem ver da onde veio cada imagem utilizada no slide. É só vocês olharem nessa tabela aqui, certo? Aqui tem outra tabela de imagem. Certo, essa foi a nossa apresentação, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima aula eu vou passar uma atividade abordando esse assunto. Então vocês fiquem espertos, assistam a aula direitinho. Não é só atividade que vocês têm que estar acompanhando, não. Vocês têm que estar acompanhando as aulas que eu vou estar postando na plataforma também, tá bom? Os materiais e as aulas. Valeu, galera, e até mais.